O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. A gente achou interessante e comentando com mais algumas pessoas, o que a gente faz com essas 3 leis que estão aí? Nós vamos trocar comentários, porque especificamente a lei ela é bastante complexa. Para cada artigo nós teremos que estar discutindo as nuances, as suas interpretações, o que um acha, o que um não acha, o que o outro acha. Então, o que eu fiz? Eu trouxe as 3 leis, a 4.591 de 64, que o pessoal conhece no Rio do Condomínio, e ela realmente é totalmente privativa. Todos os bens dentro dessa lei pertencem a uma área definida, e nessa área definida, poder público não entra. A 6766 de 79 era do loteamento, que é o parcelamento de solo. Nessa lei, o poder público entra, porque quando é feito um loteamento, você tem as ruas, praças, e depois tudo é entregue para a prefeitura, manutenção. E tem uma novidade que é o condomínio de lotes, que está ligado dentro da 4.591. E a 13.465 de 2017, que mexeu com todas as leis, todas que vocês conhecem. O registro de imóveis, que é 6.015/73, essa que é a do parcelamento, todas as demais leis, essa lei mexeu. E inicialmente, quando a gente fez vou mostrar que foi feito pela Prefeitura de São José, era para uma regularização fundiária, principalmente da região norte do país. Porque na região norte do país existiam muitas terras demandadas pelas pessoas e que elas não tinham titularidades. E elas tinham uma dificuldade muito grande de identificar o local. Hoje nós temos bastante coisas feitas pelo chamado georreferenciamento. São 3 satélites que pegam, localizam e dão uma diferença muito grande nos limites das propriedades. Eu cheguei a fazer um trabalho com o Laerte Pastore, de uma área que foi feita em chácaras, e na época você tinha aquele teodolito, se não me engano, o cara ficava parado aqui, o outro ficava com uma câmerazinha lá embaixo, media. Hoje não. Hoje com o aparelho na mão você vai andando pela propriedade e você fecha essa medição. Estou fazendo um processo de uso capião no Jardim Portugal. O filho do Laerte, que é o Juliano Palmarioto Pastore, entrou no terreno com o aparelhinho na mão, já mediu, foi embora. Falei, como que você já mediu? Já medi, já peguei o canto aqui, dali, já identifiquei, está tudo certo, e o processo está no registro de imóveis. Então nós vamos fazer comentários dentro dessas leis, para ver onde elas se encontram, o que você pode usar delas, né? E o trabalho aqui nosso é interativo. Na hora que eu estou comentando, se alguém quiser uma complementação ou tiver uma informação, nós vamos estar trabalhando com isso. Só não vamos conseguir muito tempo, porque o pessoal que vem pelo Cresce tem um determinado tempo, horário, né? Então a gente vai tentar ser o mais possível objetivo no que nós vamos conversar e apresentar. A 4.591 de 1974, pelo que eu estudei, a gente pesquisa, foi a lei de regularização do cortiço. O que acontecia em São Paulo? O cara ia construindo uma coisinha em cima da outra, uma coisinha em cima da outra, ia pondo gente lá para alugar, e o cara depois comprava, e não tinha normatização nenhuma. Então, você era dono, entrava no local, identificou a porta, seja lá o que for, você era o dono. E o documento? E como é que fica para o cara ser dono daquilo? Não tinha. Então, em 1919, 16 de dezembro de 1964, nós entramos numa nova era, porque essa lei normatizou como seria numa edificação onde você tem mais de uma pessoa dona, 3, 4, na situação vertical ou na situação horizontal, né? Vertical ou horizontal, você tinha lá os moradores, e com isso você pegava uma fração do terreno, que é o que acontece hoje. Se tem um terreno de 2.000 metros, onde tem um prédio de 20 andares, eu sou dono de 40 metros quadrados.
aqueles 40 metros quadrados me dão o direito a ter uma unidade naquela edificação. Isso vai estar especificado através do registro da incorporação, e no registro da incorporação estão todas as unidades, os seus andares, as suas mestragens, para que lado ela está virada, se é para frente do terreno, para o fundo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Então você sabe especificamente em documento aonde está a sua unidade. Então ninguém vai entrar no seu apartamento e dizer, eu sou dono desse. Não, está no documento, que é a incorporação, e com a incorporação imobiliária, você, como incorporador, poderá iniciar as vendas. A incorporação, eles têm um tempo que demanda uns 120 dias, que ela andando já no registro, ele poderia ter aquele plantão, eu chamo do plantão pirata, porque não está registrado ainda. Mas ele poderia, no plantão, já dizendo, tem uma unidade tal, vai estar em tal lugar, porque ele já tem o documento, onde está a unidade, onde está especificada, qual é o tamanho dela, para que lado ela está. Então, a 4.591 de 64 veio normatizar esse direito de propriedade em fração ideal de terreno. Horizontal, são os vilares, o MRV faz um monte, faz 50 casinhas de um lado do outro, e a verticalização, que é o prédio. Dentro disso, tem um artigo, que é o artigo 32. Então, o artigo 32, o que ele fala? O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado no cartório competente de registro de imóveis os seguintes documentos: título de propriedade, certidão negativa, histórico de títulos, projeto, cálculo de áreas, que a NBR estipula, que é onde você tem um quadro de áreas que identifica tudo certinho, memorial descritivo, etc. e tal. Então, com essa lei, por isso que eu falei para vocês que seriam mais comentários, a gente normatizou a dificuldade que existia em você ser proprietário anterior a 1964. Para frente, ela já teve várias alterações, mas praticamente no artigo 32 a gente não tem grandes mexidas. Depois, junto com ela, veio a 9.514, que é o patrimônio de afetação, que a gente conhece um pouco por cima, que é a garantia que quem está construindo, a garantia de quem está comprando nesse empreendimento não venha a ser afetado por dívida que o cara tem em outro. Então, esse estaria liberado. Pessoal, é lei atrás de lei. Quem gostar, vai lendo um pouquinho. Mas o importante aqui é você saber aonde tem um material que você possa consultar e ir até um registro de imóveis, discutir alguma coisa, ir até um cartório de notas também para discutir alguma coisa, e outros lugares que você tenha. O incorporador tem a obrigação de registrar a incorporação antes de vender. E todos os seus panfletos têm que estar lá registrado, no registro tal, com a situação tal e a matrícula tal, direitinho. Aí ele pode vender. Antes disso, não pode vender. Alguém quer fazer algum comentário? Porque eu vou passar um pouco rápido para depois a gente poder trocar ideias. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Assim, dentro da lei. Ela é um assunto bastante extenso. Ela tem as punições também. Incorporador que fizer coisa errada tem punição mais à frente, inclusive prisão. E isso acontece, viu, pessoal? Isso não é só dizer que não acontece, não. Isso acontece. A 6766 de 2019, de 6766 de 19 de dezembro de 1979, ela substituiu, e eu fui hoje ver e falei, cara, de que ano é esse decreto? Decreto 58 de 1937. É o que mandava até 1989. Ô Carlos, sabe quem assinou essa lei? João Batista de Figueiredo. Aquele que falou para me esqueça, né? Me esqueça, a gente viveu esse tempo. O que acontece no decreto? O decreto, ele não era o que essa lei fala, do parcelamento, como é que tem que ser feito, quais são as participações do município, do estado, da federação. Ele dizia que era para organizar a venda em parcelas e prestações do lote que você estava comprando. E depois dentro lá tinha algumas coisas escritas, eu li lá e falei, puxa vida, né? Um negócio assim, muito interessante. Então a lei veio para normatizar também o parcelamento de solo na esfera municipal, estadual e federal. Então, essas três
Autarquia é só a federal. Mas essas três situações, que é município, estado e o federal, eles têm hoje um procedimento e vem sempre de cima para baixo, que é de cima para baixo. Normatizações que a lei foi feita lá no nível federal, que foram legislações com os deputados federais, legislações com os senadores, aprovações, até que nós recebemos em 79 como parcelar o solo urbano e rural. E vocês veem que, de repente, dentro de escrituras maiores de 20 mil, dependendo do município, vocês vão ver que tem escrita a palavra lá, módulo. Quando tem escrita a palavra módulo, e nessa palavra módulo está escrito 20 mil, e a sua escritura ela é de 21 mil, você consegue ter escritura. Se você tem uma área de 2, 3 alqueires, e lá está escrito módulo, mas a área toda é 2, 3 alqueires. Para você tirar um desmembramento dessa área, você vai usar o serviço Juliano Mariotto Pastore, que é um amigão meu, falo sempre o nome dele, que trabalha muito, tem pós-graduação, o cara é fera. Para você destacar aquela área, você vai ter uma medição feita para você tirar um pedacinho dela para fora. Em 2006, estava tendo na região de Jundiaí muitas áreas. Um alqueire, 2 alqueiros, os caras estavam cortando lá 1000 metros, chacrinha. E o registro de imóveis está registrando porque o cartório fazia o quê? Ele fazia a escritura de parte ideal. Hoje você não vê mais essa escritura em termos de terras de parte ideal. Então, fazer uma escritura de parte ideal de alguém que tinha 10 alqueires, mas que vendeu 1000 metros, aí põe parte ideal. Aonde está esse pedacinho de terra? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Você não identifica. Por isso que você tem que ter um trabalho de parcelamento de solo feito com profissional, onde ele vai identificar todos os pedaços, se vão ser abertas depois algumas coisas em termos de servidão de passagem, área encravada. Pessoal, essa matéria, esse material, ele é complexo e é bastante amplo. Eu vou tentar resumir um pouco para vocês saberem que está aqui. Então, putz, comprei uma chacrinha lá em Jundiaí de 1000 metros e eu não tenho escritura. O que aconteceu? Está acontecendo isso. Ela está abaixo do chamado módulo. Acima do módulo, você tem a escritura normalmente. E normalmente, nesses pedaços de terra, acabam entrando 2, 3 proprietários juntos. Compra 3 irmãos juntos, compra um tio e um parente, e você tem os chamados condôminos. E esses condôminos são donos lá dentro, sem saber também de onde é. Mas o que eles fizeram? Puseram uma cerquinha, ó, essa cerquinha, essa casinha é minha, cerquinha, ou até herança. O pai deixou os filhos construírem dentro da área, aí na hora de você fazer a separação para os filhos, já era. Tem que começar tudo do início. A 6766, ela fala também da condição que você tem no município, por lei federal, uma metragem mínima de 125 metros para o terreno. Normalmente 5 de frente, de testada, e 25 de fundo. Dá os 125 metros. No nosso plano diretor de São José, está estabelecido, né, Gil? É 175, né? 175. Então, hoje, se alguém for fazer um loteamento, não faz de 125. Por quê? Porque com 25 metros, com 5 metros de frente... Essa 2019 agora, pode a partir de 125 metros. Não, mas, então, mas os 2019 era 623. Mas o loteamento, ele continua dentro da... você vai aprovar um loteamento, eles querem, por isso que eu vou explicar agora. Os 175 metros, por quê? A testada de 5 metros, qualquer um que tem um carro hoje, parou na frente da sua casa, não tem mais espaço para nada. Então hoje pelo menos eles têm 7,5 de frente, por 25 de fundo, onde permite ter até 2 carros na frente das casas. Foi uma questão de organizar a rua. Eu moro numa rua, a minha casa, o terreno é de 6 metros de frente, vai meu filho em casa, vai a minha filha em casa, o meu... não tem onde pôr os carros. Você põe os carros de dentro para fora para usar, então
Isso aconteceu. Como é que você tem uma área maior dentro dessa lei? Você compra um lote menor e junta mais um. Então, se você tinha 7,5 de frente, com 2 lotes, você passa a ter 15 metros de frente. Então, a situação não é mais a partir de, não lembro qual que é o ano que a prefeitura fez isso, mas 2010, alguma coisa assim, os loteamentos antigos em São José dos Campos, é permitido você ter um terreno inteiro e pedir o desdobro. No loteamento novo, você não desdobra mais nada. Eu fiz um processo com a cliente no Parque dos Ipês, que é um loteamento novo. E ele fez 2 casas, dividiu, etc e tal. Eu também não tinha informação, fui lá e falei, olha, não desdobre o seu terreno. Você derruba a parede por dentro, abre umas 2 portas, de um lado e do outro, e é uma casa só, você vai vender com uma casa só. Então, a normatização para os loteamentos novos, você junta pedaços pequenos. 175 a 175, eu tenho 15 de frente. Quero mais uma testada, assim é. Tirando loteamentos que nem o Gil trabalha, que é o Rodal, o Aranã, que já sai com uma medida específica de 250, com testada de 10, mas essa situação da lei foi para atender o poder aquisitivo menor. E aonde a gente cai? Pessoal, conforme eu vou juntando as ideias, eu vou falando, para a gente ver. Onde a gente cai? Para fugir do loteador irregular e clandestino, que nós vamos conversar sobre isso, que vende terra barata, um pouco longe, e o cara compra. E na cidade ele não tinha dinheiro para comprar um lote de 250. Então ele comprava um lote de 5 por 25, e hoje, que nem no Santa Júlia, está quanto lá hoje um lote no Santa Júlia? 140? 140 mil, 135. 140, 135. É aceitável. Se forem comprar um lote aí, eu estou com um na negociação que eu estou regularizando o imóvel, 530.309 metros, ali no Bosque dos Eucaliptos. Quem compra? Não tem. Então você pune, entre aspas, né, a sociedade que quer morar bem e torna ela mais distante do que está acontecendo. Até a gente está conversando lá fora que o problema do município é sempre como trazer o seu munícipe para trabalho, escola, atendimentos médicos e tudo mais. O que acontece com isso? As coisas vão ficando tão longe que não tem jeito, o cara só consegue comprar onde está longe. Então a 6766, ela tem um parcelamento, você sobe só um pouquinho, só para mim ver se eu consigo achar aqui fácil. Que essa aqui, tudo que nós estamos falando são leis federais, as alterações que vão acontecendo, e uma atrás da outra. Subindo. Isso, pode subir de novo aqui. Aqui, ó. Os lotes terão área mínima, está na lei, de 125 metros. A prefeitura, quando a gente trabalhou no plano diretor, com a ideia de ter uma testada maior do lote, lá no Santa Júlia, 7 por 20. Né? Então você tem um lote de 7, tem 140 metros, é um meio lote, mas é uma única matrícula, e se você quiser a área maior, você vai pegar 2 lotes. Eu colei também um pedaço do Grapuábio que fala também sobre o parcelamento de solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Você vê que eles falam loteamento ou desmembramento, não falam de desdobro. Conforme a lei, artigo 2º, pode subir mais um pouquinho, por favor? Vamos ver aqui. As obrigações de abastecimento, rede de esgoto, lotes, o conselho, depois do acesso controlado a gente fala também. Tá ok. Então, tudo que a gente faz hoje para uma incorporação de loteamento vai, a partir de 50 mil metros, vai passar pelo Grapuábio. O Grapuábio vai ver toda a parte ambiental, tem várias siglas lá, AIRIMA, não sei o quê, não lembro de cabeça. Mas o que vai acontecer com isso? Quando o loteamento vai para o Grapuábio, ele vai analisar todos os impactos ambientais, e isso já passou primeiro pela prefeitura. A prefeitura não aprova um projeto e manda para o Grapuábio, não, ela também já sistematiza
o que pode e o que não pode naquele loteamento, as áreas de equipamentos públicos, áreas institucionais, etc. e tal. Hoje nós temos o terreno da Vaquinha, que eu cheguei a participar no início, que seria os confrontantes, fazer a retificação da área lá. O que aconteceu? De 550 mil metros quadrados, 40% não usa para nada. Ou é rua, ou é calçada, ou é área que está lá embaixo, onde as vaquinhas ficam hoje tomando água, que era circular no cantinho, perto da Via Oeste. Então, você imagine que uma obrigação do empreendedor, ele não aproveita os 550 mil. 4 vezes 5, 25, 200 e poucos mil metros quadrados que está fora do alcance de uma exploração urbana, que ali é uma situação urbana. Quer dar licença só um pouquinho? Pode. Loteamento de acesso controlado. Nesses loteamentos, não pode impedir a... Não é não forma um condomínio fechado? Não. Não? Por isso que eu estou falando dessas duas leis primeiro, e eu só vou entrar num outro pedacinho, que lá a gente vai ter uma razão, mas essa sua pergunta, ela atende àquilo que eu estou trazendo. O erro do corretor de imóveis em anunciar um imóvel. A gente só falou de duas leis com uma complexidade de uso que... Por isso que entra um projeto numa prefeitura que fica lá 2 anos para ser aprovado e você não sabe por quê, porque toda vez que eles pulam uma linha de um artigo da lei, eles esbarram num contradizer. E eles têm que provar que aquilo que eles vão fazer não vai impactar na cidade, na vida futura do município, numa rua aberta de forma errônea, na instalação de uma empresa que vai gerar um impacto ambiental. Isso acontece aqui na região nossa. Lei 13465, de 11 de julho de 2017. Essa lei, esse material, ele foi elaborado pela lei federal. Eu assisti uma palestra disso, eu acho que o Gil também, vários colegas nossos corretores, lá no Parque Tecnológico, eles trouxeram, etc. Por isso que eu dei a informação que foi primeiro para regularizar o que tinha no norte. O pessoal tinha terra e não conseguia ter uma regularização, não conseguia chegar no registro de imóveis. Então ela hoje, ela estabelece várias coisas, inclusive o Minha Casa Minha Vida está aqui dentro. Minha Casa Minha Vida está aqui dentro, e ela também tem toda uma situação que permite e altera as leis. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrar umas das leis que estão aqui, ó. Essa 11977 de 7 de julho de 2009, ela é a lei do antigo programa Minha Casa Minha Vida. Ela hoje substitui o decreto 759, que está ali, que era o que estava no meio da nuvem, quer dizer, o que ia e o que não ia. Então, ela entrou e o 759 foi substituído. Depois você tem na frente, tem a outra que é o patrimônio da afetação, e outros mais, até 13. Pessoal, todas essas leis que estão aqui foram alteradas pela 13465. Ela entrou no cartório de notas. Hoje eu estou fazendo uma escritura para um cliente e o cartório, amigo nosso, ele falou: olha, Carlos, por esse valor que você está passando sem comprovante, eu vou mandar para o COAF. Eu sou obrigado a mandar para o COAF. O que é o COAF? É o controle de operações financeiras, que vê de onde vem dinheiro, que os corretores de imóveis têm que se preocupar na lavagem de dinheiro, se o dinheiro tem fonte segura e correta ou se está tendo coisa errada. Aí eu falei: André, deixa eu conversar com os proprietários, porque eles devem ter alguma coisa que comprove a forma que foi. Foi uma transação normal. O cara comprou, deu em pagamento um outro terreno, o outro terreno passou direto. Como a gente faz? Compro no meu nome, com o direito de indicar a quem poderá ser passado. E você, para não pagar a escritura no seu nome, você faz o quê? Indico para passar para outro. E você não tem mais comprovação de nada. E o dinheiro entra para você, e você investe em outras coisas. Hoje tem um programa, ele já tem uns 20 anos, no nível federal. O computador deles é tão poderoso que foi chamado na época, há 15 anos atrás, de Tiranossauro Rex. E
O que ele enxergava, eles deram o nome da águia da Amazônia, que é a tal de arpia ou árpia, que enxerga tudo. Então hoje nós estamos ligados a documentos nossos, e tudo que a gente faz hoje, passou o cartãozinho, pagou R$50 de combustível no posto, isso chega lá. Se é de interesse ver da onde veio e para onde vai, nós estamos hoje com uma fiscalização que eu entendo que é positiva, pela questão de sonegação de impostos, mas também ela é bastante ativa. Ela está olhando tudo. Então, todas essas leis foram alteradas. Você pode subir só um pouquinho, Zé? Vamos lá. Vai subindo. Aqui foi a fundiária rural, mas eu quero chegar na urbana. Viu? Pode falar. Ô, Carlos. Deixa eu só achar aqui. Pegar essa tela aqui assim, mais. Poxa, isso é tão pertinho. Vamos lá. Não sei se passou. Essa lei, ela é a lei de regularização fundiária rural e regularização fundiária urbana. O que é a situação fundiária rural? Também são os parcelamentos irregulares, que estão sem documentos e que tem que ter um preparo. E a urbana, que também aconteceu de pessoas que venderam dentro do município, próximos às áreas que a gente tem até na região sul, leste e tudo mais, onde a área foi parcelada, não tem uma regularização e hoje lá nós temos um loteamento ou irregular ou clandestino. Então, só para vocês verem, obrigado. A regularização fundiária urbana. Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis território nacional. Não é só em São José ou é só o estado de São Paulo. Procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, REURB, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ou ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. A Prefeitura de São José já tem feito bastante isso. Nós temos vários loteamentos que foram... eles são, primeiro, congelados, porque senão eles, toda vez que eles medem, numeram, identificam os proprietários que lá estão na posse, eles não podem ter depois mais um surgindo, porque a Prefeitura faz esse trabalho numa situação S e os outros numa situação E que eu vou mostrar. Esse foi feito pela Prefeitura de São José dos Campos. O Dr. Eduardo Toledo assistiu uma na OAB que foi feito, e eu tenho também do Taubaté, Registro de Imóveis Taubaté, isso pela Prefeitura, e o outro foi feito pela Ana Paula Peronte, que é do nosso Registro de Imóveis. Esse aqui tem uns pedacinhos, então está mostrando o município, né, na sua regularização fundiária. É o meio aqui, José? Isso. E as leis que ele mexeu, revogou a Lei Complementar 76, a 11977, que eu acabei de falar aqui. O programa Minha Casa Minha Vida agora está na 465, a 1344716. A 6.573. O que é a Lei 6.573? É a lei do registro de imóveis. Antes de 1973, era tudo escrito. Quem foi já no primeiro registro de imóveis daqui de São José? Todos. Transcrições. Não tem um livro lá aberto? Era naquele livro que você transcrevia. Então, eu chego lá, tenho uma propriedade, não quero mais que ela seja minha, mas quero que seja do meu filho. Eu vou lá e digo, vim passar para o meu filho, está aqui identificado, esse imóvel, quero que escreva aí. Aí os caras tinham uma numeração sequencial, que a transcrição tem uma numeração sequencial, e vai indo. Também era uma bagunça, porque no fim os nomes saíram errados, as medidas não eram certas, e daí para frente. Então, em 1973, foi decretada essa lei federal, que é a 6.573, e todo e qualquer parcelamento ou imóvel individualizado teria o seu histórico próprio num documento, que hoje é a matrícula do imóvel.
que o pessoal também chama de certidão e tudo mais. Então, essa matrícula do imóvel, ela hoje conta a história, e se vocês pegarem algumas antigas que eu mexo com retificações de 20 anos, você vai ver que tem várias transcrições para trás, que foram se juntando, se separando, e no fim gera o documento hoje atual. Então, a 13465 mexeu com ela, vamos ver a outra aqui do meio, a 10257, agora a 11977 também, foi mexendo. Medida provisória, decretos, leis também, etc. e tal. Então, vamos lá. Ela também tem 4 partes. A regularização fundiária rural, a regularização fundiária urbana, procedimentos de avaliação e alienação de imóveis da União e disposições transitórias. Está tudo nisso em um monte de páginas. Vamos lá, devagar. Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicados à regularização fundiária urbana, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Artigo 11. Núcleo urbano, assentamento humano, com uso de características urbanas, constituído por unidades imobiliárias, de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na lei. Então, aqui na nossa região norte, a gente encontra muitas propriedades que o terreno tem 109 metros, ele entra por um corredorzinho e abre atrás do outro. E tem um negócio assim que é histórico, né? E isso acontece aqui em São José. Núcleo urbano informal. Aquele clandestino e irregular no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época da sua implantação ou regularização. O que aconteceu no informal? Ele não atendeu a nada que o munícipe precisa aonde mora. Ele não tem escola próxima, ele não tem ruas de acordo, ele não tem assistência médica, tem ônibus na região norte nossa que é pior, que dia de chuva ele não sobe. As pessoas têm que andar na lama até chegar, porque não vai conseguir chegar. Paulo, que trabalha na região bastante, né, Paulo? Essa é uma realidade que, assim, é brincadeira. Então, essa lei ela veio para pegar aquilo que está errado, que nem tem a titulação, e dar essa titulação. Vamos passar para frente, que depois eu vou juntar as informações. Do núcleo urbano informal consolidado. Quem é o consolidado? Hoje tem uma briga muito grande com o banhado, né? Que é aquele pedacinho ali da... Madre Paula, né? E a prefeitura está pagando 115 mil para a pessoa sair de lá e ir para um outro local que a prefeitura entendeu que é bom para eles. Mas ali eles estavam com uma situação consolidada, por isso que eles têm lá banhado congelado. E toda e qualquer aceitação que o munícipe que mora lá, que convive lá, que tem pai, avô, pessoas antigas morando lá, que recebem, a prefeitura já tem a emissão de posse e já tem a ordem de demolição. Ela faz a demolição da propriedade na hora. Se não fizer isso, volta mais um para eles terem que tirar. Então, o que acontece com a situação? Qual é a nossa briga? É que as pessoas que estão em lugares de forma irregular, elas tenham a titulação. Aí nós estamos chegando no nosso momento aqui, do corretor de imóveis. Legitimação de posse. Se em todos esses loteamentos que são irregulares e clandestinos, nós não tivermos a titulação da pessoa que diz que é dono, corretor de imóvel não pode nem passar perto. Não pode fazer contrato, não pode fazer nada, porque se ele fizer hoje ele tem um direito no CDC, que especifica, e nas leis novas que estão por aí. Se eu tiver um corretor de imóvel
que vendeu para mim num loteamento irregular ou clandestino, que a gente também vai ver o irregular que começou, mas acabou não terminando. O que acontece com isso? Ele vai ter um documento, ele vai até o registro de imóveis, eu vim registrar o meu... Não tem titulação, lá não existe. Para nós lá é uma área única. O que ele faz? Vai no Ministério Público e diz, olha, fui enganado por um corretor de imóveis, me vendeu um imóvel que não me dá titulação e eu quero receber de volta tudo que eu tenho direito. O corretor de imóveis responde por isso com perdas e danos, sem contar os processos. Tem, pessoal, criminalmente também. É que nós vamos entrar em outras coisas que são mais complexas, que você tem boa fé e má fé. E você tem a boa fé, que é... Não, é boa fé e má fé, mas tem também subjetiva e objetiva. Olha só, ó a fé como é que anda, né? O nome da construtora falida é... Argon. Argon? Encol. Encol. Não é Encol, não. Argon, acho que é Argon. Argon comprou. Então, Argon. mas não foi a Encol que fez, não. Foi a Argon. Mas é o que diz o Google. Não. Hoje já morreu. Então, o que acontece nessa lei, a 13.465/2017? Ela veio ordenar a condição de titulação para essas pessoas. Esse é um trabalho que eu estou buscando, e hoje eu liguei para a regularização fundiária da Prefeitura de São José dos Campos e perguntei para o rapaz que me atendeu, falei, estava querendo falar com o Marcelo, não, Marcelo não é mais o diretor, tem o Rafael, etc, tal, que talvez seja o diretor, mas eu gostaria de saber quantos loteamentos irregulares ou clandestinos nós ainda temos. Ele me falou direto, assim, 400. Eu falei, você tem certeza? Porque era 110. Eu tenho os dados aqui. Era 119, 120, na época a gente andou pelo Michigan. Falei, você não quer dar uma reavaliadazinha, etc. Você nunca sabe quem está do outro lado da linha o que quer fazer, né? E eu me identifiquei com o delegado municipal, que eu ia trazer para uma palestra a nossa condição de município, o que a gente já conseguiu. Se você abrir no site da prefeitura, vários loteamentos do Michigan que a gente visitou na época, há muitos anos atrás, regularizados, Primavera, o Santa Hermínia, então vários deles aqui em São José estão sendo regularizados e está sendo entregue a sua titulação. Então está sendo o quê? A legitimação de posse. Então, quem não era dono, após o momento que ele se identifica como sendo o posseiro, que está ali no local, que tem uma conta de água e luz e algumas coisas mais, ele é cadastrado e ele entra nessa situação. Digitação fundiária, ocupante, vamos ver aqui. Bom, chegamos nas duas. Essas aqui são muito importantes, porque o que a REURB S é? É o pessoal de baixa renda. É o pessoal que foi orientado a comprar. Estou querendo comprar um terreno no bosque, mas custa 20 mil. Que nada, né? Vamos comprar lá no Buqueirinha, que sai 5 mil reais, você tem lá 500 metros. Foi o que aconteceu no Santa Hermínia na época. Então lá com 500 metros você vai construir, e aí ele compra. E ele passa a ser um dos clandestinos porque não tem a titulação do seu imóvel. E o que acontece com a AS? A prefeitura, dentro de uma notificação municipal, estadual e federal, ela tem a obrigação de fazer toda a documentação, todo o projeto, todo o cadastramento, todas as medições, porque lá tem lote com 5 de frente, 6 de frente, 10 de frente, para dar essa titulação. Só vai acontecer com o trabalho da prefeitura, porque quem está lá hoje tem uma condição de renda muito pequena e está morando onde comprou barato e não quer saber de mais nada, né? Mas não tem titulação. Ele não tem como dizer, vou no registro de imóveis que eu vou fazer a venda, vende-se. Contratinho particular de um para o outro e vai indo desse jeito. Mas não tem herança, não tem herdeiro, né? E o REURB de interesse específico, Vilagem Alpino e Fazendão. Já dou o nome dos dois para vocês. No Vilagem Alpino até morava o pai do prefeito. Acho que era, né? O pai do prefeito morava lá.
E eles fizeram também, cortaram a terra lá, era de alguém, etc e tal, ficaram cada um com 3 mil metros, 4 mil metros, 5 mil metros. Me parece que ainda hoje eles não conseguiram fazer, porque são os proprietários que pagam por tudo. Projeto, medição, tudo que tiver que ser feito para poder chegar na prefeitura e a prefeitura aprovar o loteamento para depois você ter a titularidade, ser criadas as matrículas individualizadas para cada um. Então, o processo de uso capião pode até acontecer, que a gente não entende assim. Distribuição do solo, né? Que é isso que nos consegue, né? O registro. É que ali é uma área, eu não sei qual é a quantificação numa matrícula, ou 2 ou 3, né? Mas eu tive amigos que moravam lá e você tinha subidas altas, depois tinha um platô lá em cima, o cara cortava e tudo mais. Então, tem que regularizar. A última vez que eu fiquei sabendo, já tinha gasto R$550 mil com uma pessoa que era conhecida, mas o processo não tinha dado muito para frente, porque tem todas essas obrigações. Enquanto você na RUBS é pessoas de pouca renda, você não tem a obrigação de colocar lá dentro uma escola, Agora deu sul, agora não, acho que é aqui, tem que voltar lá porque depois eu vou falar, aqui. Então, você não tem a obrigação de colocar lá uma escola, seja o que for, uma OBS, o que está ocupado, está ocupado. Numa situação dessa, eles são obrigados a ter até compensações, tanto ambiental, como também de situações que, vocês não têm aqui, mas vocês têm poder, então falta uma escola em tal lugar. Vocês vão compensar por isso aí. O poder público decide o que quer pedir, e se for aceito, tudo bem. Aqui, na RUBS, é todos os passos. Qual é o primeiro passo? Levantamento, plano e altimétrico cadastral. O segundo, pesquisa documental e de matrícula, quem eram os proprietários das terras. Análise das secretarias e órgãos pertinentes. Elaboração preliminar do projeto. Lei autorizativa que vai para a prefeitura, vai para a Câmara e depois o prefeito vai assinar. Notificação dos envolvidos pela prefeitura e edital. Aprovação do grupo especial de trabalho. Finalização de planta e memorial. Finalização do projeto. Plantão de coleta de documentos. É isso que nós vamos tentar com o nosso grupo de trabalho, Gil. Quando estiver na fase desses vários loteamentos que nós tínhamos, na coleta de documentos, que a gente vai lá porque a gente também vai conseguir orientar, olha, se você tiver alguém que esteja comprando uma situação similar ou igual, oriente a não comprar, porque senão ele vai passar por esse mesmo momento. Meu Carlos, quando tem essa parte, no caso de regularização, o primeiro item que tem que ser feito é o reconhecimento da área, né? Que é aquela lá. Exatamente. Esse reconhecimento da área que é o problema de regularização. Então, pesquisa documental de novo. Porque, às vezes, não tem rua, não tem área verde, não tem área institucional, não tem sistema viário, não tem... Não é se... não é se você não coloca. Não é se o que está lá, está lá. Não é se não coloca. Mas você vai reconhecer a Agora, o que acontece? Os bairros que estão legais no entorno é que vão absorver atendimento médico, estudo da criançada, distração, área de lazer. É eles que vão ter que compensar o que não tem. Deixa eu ver aqui, parei. Finalização, plantão de coleta de documentos, cadastro da prefeitura, que vai fazer, seria o IPTU, certidão de regularização fundiária, lista de legislação fundiária, legislação de posse, documento de parte, ideal, certidão para uso capião, se tiver que ser, porque muitas vezes a área que está lá, para que a prefeitura ande, ela é obrigada, de repente, a usucapir, né? Usucapir a área, para poder trabalhar em cima. Senão não tem condições de ir em frente. O protocolo, análise do cartório, registro do cartório, registro definitivo legitimado de posse 5 anos, cumprimento de cronograma, registro dos campeões das demais certidões. É de lá para cá.
Não, desculpe, registro do cartório, entrega das matrículas registradas e demais certidões, registro do campeão, cumprimento cronograma e registro definitivo. Esse é um processo que eu tenho aqui, que está colocado, que ele ainda é antigo. Você tinha a posse, depois de 5 anos você registrava, você tinha essa posse como se fosse um pedido de campeão, aí você registrava realmente a sua posse definitiva. Hoje os processos que estão andando hoje já fazem isso direto. Na hora que você recebe a posse, já está recebendo a matrícula do imóvel mesmo. Vamos só andar um pouquinho para frente. Nós vamos chegar no... Aí depois você vai ter a matrícula com o nome da pessoa. Vamos andando aqui. Esse é interessante. Em São José, eu não sei onde a gente encontraria, mas tem uma foto aqui mais à frente. Você muitas vezes tem alguém que comprou em um local de declividade grande, né? 30%, 40%, fez uma casa em cima. Aí tem um parente, um amigo, pá, posso construir embaixo da sua? Posso. Né? Então entra lá, escava, faz, e é o que nós temos nessa 13.465, o direito da laje. Pode ser para cima de quem está morando, como pode ser para baixo. Então o proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior da sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Eu tenho a matrícula da minha casa, mas abro uma nova matrícula para a casa que estiver em cima, e uma matrícula para baixo. Normalmente na lei 6766 você tem um terreno. Em cima do terreno é que você trabalha. Deixa eu só fazer uma pergunta, voltando lá só um pouquinho na legitimação de posse. Porque a legislação ela fala que você recebe o termo de legitimação de posse. Isso. Aí tem os requisitos. Você tem que morar no imóvel durante 5 anos, levar para verbal na matrícula, esperar 5 anos para depois você ter o registro definitivo. Você está me dizendo que não precisa mais de 5 anos. Uma informação que oficialmente eu não tenho é que esse procedimento era um procedimento de há 10 anos atrás. Hoje parece que essa situação está andando. Eu estou apresentando o material como estava e estou explicando. Então, antes dessa mudança da lei, então, você conseguia fazer direto, então? Não, com a mudança da lei, que agora eu estou conseguindo fazer ela direto. Quando a lei foi instituída, eu tinha o título de posse, tinha que ficar 5 anos, e depois eu registrava, estou 5 anos no imóvel, aí a titularidade vinha para mim. Desde que não tivesse outro imóvel, não. Sempre. Toda a parte social em termos de terras no município, você não pode ter titularidade de nenhum outro imóvel. Não pode ter pego um apartamento da prefeitura com R$50 por mês e foi brigar por mais um terreninho em algum outro lugar. Você só pode ter aquele único imóvel. Deixa eu ver aqui mais uma para frente. Ó, esse é o exemplo que tem aqui. Você vê que a casa é grande e tem propriedades mais embaixo. Então, embaixo, no Rio de Janeiro, se nós pegarmos as comunidades no Rio, que uma vai subindo sobre a outra, você vai tendo a superfície da laje dele como a sua base de titularidade. Então, você vai receber, seria quase que um prédio, né? Mas só que é pela 13.465/2017. Então, você tem o direito de laje, tanto para superior como para inferior. Vamos ver aqui. Esse condomínio de lotes é o que nós vamos voltar na lei que eu falei, a primeira lá, 4.591 de 64. Condomínio de lotes, hoje a gente tem um preletor nosso, que é o professor Carlos César, que trabalha com o grupo de loteamento. Estão se fazendo vários, bastante. O lote é uma fração da área inteira, identificado como tal. Então você tem uma fração de terreno lá, 300 metros, é uma fração de uma área que os demais seriam de uso comum. Nesse empreendimento de condomínio de lotes, nada pertence ao município. Tudo pertence àqueles que lá estão. Então a rua é dele, o postamento que ele colocou lá é dele, a coleta de lixo não entra lá dentro, vai só passar na rua. Tudo que você tem dentro e que tem que fazer melhorias, etc. tal, é por obrigação de quem mora no condomínio de lotes, que segue a 4.591
1 de 64, em todos os seus artigos que o permitam. Algumas coisas são um pouquinho diferentes, mas isso o professor Carlos César falou que para o interior está acontecendo bastante. Então isso está dando aqui a chamada convenção de condomínio, que é onde você vai obedecer as normatizações, não é uma associação de lotes. Agora eu vou falar do Colinas, que eu conheço bastante. O Jardim Colinas, do lado do Shopping Colinas, ele é uma associação de moradores. Quando fizeram o loteamento Jardim Colinas, era um loteamento bastante qualificado, foi feito pela... que era do Delfim Neto, a Delfim, né? A Delfim que fez, mas o que ela fez já? Tinha até uma pista de aeromodelismo, você ficava com o aviãozinho no meio, e isso eu vi quando eu cheguei aqui em 87, 80, o cara com o aviãozinho lá rodando, com campo de futebol, quadras, etc e tal. Bom, quem é que entra lá? Todo mundo. Nós, com a questão que a senhora perguntou sobre o acesso controlado, você não é impedida de entrar, mas lá dentro você tem quadra, você tem campo de futebol, etc e tal. Quem cuida disso? Prefeitura. A rua é da prefeitura, a quadra é da prefeitura, mas a associação lá do Colinas também faz algumas reparações, que eles têm a quadra de tênis, já que eles gostam de jogar, então eles estão lá dando uma consertadinha. Mas a manutenção toda, e tem um portão mais embaixo, perto da Via Oeste, o caminhão de lixo entra e recolhe o lixo. Então eles não podem impedir o acesso. O acesso controlado, ele pela 13465, está dentro dela. O município normatiza para aquele loteamento quais são as medidas restritivas ou não. E com essas medidas você vai ter o seu controle de acesso. Tem um outro histórico que é interessante, várias histórias. O Bosque Imperial, que é em frente ao Jardim Colinas, ele era um loteamento normal. E teve umas figuras que tentou entrar numa época, o porteiro falou que não entrava, porque aquilo ali morava o prefeito, morava não sei o quê, e o cara abriu um processo e entrou na marra. Mas como morou o prefeito e tudo mais, o que eles fizeram? Fizeram o fracionamento dos lotes. O Bosque Imperial, com certeza, hoje ele é um condomínio porque os lotes viraram fração ideal de terrenos dentro de uma área de uso comum. E parece que É um condomínio lá é. E o Quinta das Flores também, que morava outro prefeito, que são chácaras de 3.000, 4.000. Então, assim, quem tem poder está usando, né? Então está dando certo. Mas você pegar a Urbanova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quinta das Flores não é loteamento mesmo. Foi aprovado, tanto que fez ele, foi o Luiz Roberto Porto. Depois mudou, tá? Para condomínio. Até então foi aprovado, quando foi construído, como loteamento. Eu falei, a informação que eu tive última, o prefeito que morou lá, sim, que era o Ramute. Mas porque houve uma briga com o próprio construtor que construiu o Quinta das Flores. Foi o Luiz Roberto Porto. Não sei se alguém pegou isso aí. É isso? Ele deve ter falado. Você viu? É isso, correto? Então é assim, o Bosque Imperial, isso é certeza, que é definitivo. Esse é. E o Arice, o cara disser, não entra, é que nem prédio. Você chegar na portaria e ninguém te autorizar a entrar, você não entra. É a mesma lei, a 4.591, está valendo para o Bosque Imperial. Correto. Carlos, que é importante também, que normalmente acha que tem muito condomínio, não é? Isso. Todos os loteamentos do Urbanova, inclusive Alphaville, 1, 2 e etc e tal, são associação de moradores. E é onde eu coloco sempre. Você faz um anúncio, vendo casa no condomínio Alphaville. Se a pessoa entendeu que foi enganada e vendeu uma casa onde era a lei 4.591 e que teria toda uma proteção da própria lei, do regimento, de que poderia fazer, não poderia fazer, ela pode processar o corretor de imóveis dizendo, ó, se me vendeu como condomínio, não é condomínio, é associação de moradores. O Colinas tem logo de entrada, a associação de moradores tem uma telinha e todo mundo está sabendo. Tanto é que eles falam, se você for adquirir algum lote, faça contato com a associação para ela dizer para você como está a vida do lote. O que é que deve, o que não deve, etc e tal. Então, tirando o Bosque Imperial, que é certeza, Quinta das Flores, ainda eu estou com o Ramute
na espreita lá, viu? Porque ele morava lá. Foi mudado. É. Então, o condomínio de lotes, ele existe hoje, né, que é a fração também do terreno, e você tem a mesma coisa de um condomínio. Nesse condomínio de lotes, você não entra. Se disser não entra, você não tem. Não é acesso controlado, não. É a 4.591. A fração ideal de cada condomínio poderá ser proporcional à área do solo, de cada unidade autônoma, substituir potencial construtivo, e aí vai, é a mesma coisa. Esse aqui, deixa eu ver, esse é um exemplo de fotos. Esse aqui que eu gostaria de falar bastante, condomínio urbano simples, antes de mostrar a foto. Você tem um terreninho lá de 10 de frente ou 15 por 50 de fundos. Aí o pai construiu a primeira casinha na frente, aí veio o filho construiu a segunda casinha colada, o terceiro construiu, aí um filho casou no seu genro também foi lá e construiu, e fizeram umas 10 casinhas. Então você tem no terreno de 15 de frente por 50 de fundo, 10 casinhas no mesmo pedaço, e ninguém tem a titularidade, porque é uma matrícula única. Essa lei permite o condomínio urbano simples. Ela permite que seja medido a área de cada casinha e qualifique como você adentra até as suas respectivas unidades, se cabe carro ou não, e registra dentro da 4.591. É um processo com matrículas individuais. É um processo mais simples. Aquelas obrigações que a gente tem num condomínio mesmo, em termos da 4.591, várias coisas são tiradas, porque você não teria como colocar. As vagas de garagem de repente não tem mesmo, você não tem área de quintal grande, você tem as casinhas e a foto que vai. Então, ó, quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de RURB, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais e serão discriminadas a matrícula, a parte do terreno ocupada pelas edificações, a parte da utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para a unidade entre si. O condomínio urbano simples será regido por esta lei, aplicando-se que no couber o disposto da legislação civil, tal como o artigo 131 e o 358 da 10.406. Deixa eu mostrar aqui uma foto dele aqui, que é interessante. Essas coisas que a gente conhece. Então o pessoal vai construindo uma casinha do lado do outro, por aqui ele entra, cada um entra para a sua casinha. Só que a matrícula é de um terreno, se já tiver matrícula, e todo mundo são condôminos, e todos moram lá, mas ninguém tem titularidade. Eu não consigo vender minha casinha de forma legal. E nenhum corretor de imóveis poderia vender qualquer dessas casinhas aí. Mas a 13465 de 2017 simplificou um pouco e permite, que feito de forma correta e legal, que cada um tenha a sua titularidade. Aí se eu quiser vender minha casinha, eu vendo. Aí sim, eu estou vendendo uma coisa que eu tenho posse, titularidade para um terceiro. Na matrícula vai constar... Na matrícula vai constar a matrícula inteira e a fração ideal vai ser um pedaço identificado aonde está. Então, primeira casinha número 1, tem 20 metros de terreno quadrado dessa matrícula. Ele vai ser identificado assim, aí você tem titularidade, você pode vender. A matrícula vai permanecer a mesma. Pelo que eu entendi, a matrícula permanece a mesma, ou poderia ser até... Mas você vai ter dentro dessa matrícula que tem uma casa, é como se fosse um prédio deitado, né? Ele está compridinho, se você pusesse em pé, você tinha a matrícula de cada um no mesmo terreno. Segue a 4.591. Então a 13465 trouxe essa novidade para a gente também e também está sendo utilizada. Que Não precisa ter os requisitos de... com prédios, que seria da 491 para o empreendimento ou vertical ou vertical horizontal, nada disso. O que está lá, está. Só vou Fazer a me... discriminação das áreas pela norma, essa norma... Mas você já é referenciado também, não vai? A norma de especificação das Não, áreas. você vai ter, com certeza, um engenheiro, como por topógrafo, vai medir cada pedacinho de cada casa e qual é a distância que ele começa da testada até a primeira casa.
Aí a primeira casa até a segunda, 3 metros. Da segunda casa até a terceira. Eu fiz agora uma incorporação no vilarejo lá na praia, que é assim, medido da testada até a primeiro vilarejo, do primeiro no segundo, ele começa a tantos metros da entrada. E o vizinho dele é fulano de tal. Só que a incorporação lá, uma briga, foi 1 ano o negócio lá. E esse aqui é um processo com menos cobrança, para atender o fator social de Rio Urubiense. Essa é uma situação que... Então, mas esse vilarejo, por exemplo, entra no Urubiense? Não. Essa do vilarejo que você está falando? Não, esse foi normal, incorporação, nossa, lá eu briguei com os caras lá. Mas aí já tem algumas exigências a mais também. Nossa, não, a exigência de uma incorporação de vilarejo, vamos chamar isso aqui de vilarejo, né? Simples. Ele é totalmente mais simples mesmo, por isso que é condomínio urbano simples. Então aquela exigência de distância, etc e tal, não tem. Tá um colado do lado do outro. A entrada é essa viarinha aqui, que tem até uma aguinha correndo ali, mas cada um tem a sua casinha. E vai ter a sua titularidade. Esse aqui é importante. Essa lei é interessante que ela começou de cima para baixo. Mas aonde ela chegou embaixo, na parte social, que seria a parte social mesmo, né? Você dá a condição de que as pessoas simples que foram ou iludidas por um preço, ou enganadas, né? Tenham condições de ter a sua titularidade. Então, vocês viram quantas coisas são ligadas na mesma lei, que estão ligadas na 4.591 e na 6766, parcelamento de solo e o registro de imóveis também. Esse aqui era o pessoal da época, que trabalhou com esse videozinho que eu estou passando para vocês, que eu guardei. Tem um similar, mas aí é muito mais escrito. Esse aqui é mais exemplificativo, né? Ele tem fotos, ele tem os mapinhas. Se você pegar o da Ana Paula Peronde, primeiro você vai estudar a Lei 6.015. Senão, você não vai conseguir ler. Porque ela, em cima da 13465, ela estabeleceu o que era interessante, o que não era interessante, os paradigmas, a quebra de paradigmas. O negócio dela é um material assim que você lê e você fica, puxa vida, né? Um dia eu chego lá, né? Como a gente diz, um dia eu chego lá. Então ela fez e a de Taubaté que teve aqui na OAB também fez. É um material muito interessante. Bom, colegas corretores, qual é a ideia disso que eu vim fazer aqui? É mostrar para vocês que está em algum lugar, que tem que ser pesquisado, que tem que ser estudado. E é assim, eu sigo orientações bastante positivas de quem conhece e sabe o que está fazendo. Se eu tenho um problema no registro de imóveis, eu não vou perguntar para o Eduardo, eu vou perguntar para o registro de imóveis. Eu vou chegar lá, vou mandar uma mensagem para eles, peço para sentar com quem for, que nem a Patrícia trabalha com a parte de incorporação no primeiro registro de imóveis. Patrícia, preciso falar com você que eu estou com um negócio assim, tem que ser feito dessa forma. Ah, tá bom. Porque eles estão assim atendendo um pouquinho menos, né? Está sendo mais pelo WhatsApp. Se eu tenho um problema com parcelamento de solo, eu vou primeiro, no parcelamento de solo, no plano diretor. O plano diretor é que está falando o que está acontecendo na cidade. Depois, eu vou bater na porta de quem faz o parcelamento de solo. Eu esqueci de comentar. Na 6766, quando a gente tem o loteamento e o desmembramento, o loteamento, ele obrigatoriamente está abrindo as ruas e não aproveita nada do que tem. O desmembramento também poderá abrir ruas, mas vai sempre aproveitar uma avenida principal. Às vezes tem uma área de frente para uma estrada, tem lá 200 metros de frente, então o que você faz? Vou desmembrar isso aqui em 10 pedacinhos. Estando de frente para uma rua, eu tenho condições de fazer isso na prefeitura. E o terceiro que da prefeitura tem, que é o desdobro, que é projetos de loteamentos antigos que permitem ainda, pela postura das normas da prefeitura, de eu desdobrar um terreno. No Bosque dos Eucaliptos você desdobra qualquer terreno. No Santa Júlia não. Ou você junta, mesmo lotes grandes que tem lá de 400 metros, etc.,
Você esquece, lá o Gil vendeu uns 3, o cara fez condomíniozinho lá de aluguel, são sobradinhos, né? O cara fez lá embaixo. Ele pegou uma área inteira, fez 5 sobradinhos e está alugando. Ele nunca vai ser um condomínio simples, hein? Porque ele já comprou com condições de poder aquisitivo diferenciado. Então, essa parte de loteamento e desmembramento, no desmembramento você está aproveitando uma avenida e no loteamento você está abrindo tudo que é vias públicas, laterais, que se comunicam, vai colocar todo o sistema de infraestrutura. Então, as leis estão aí para que a gente possa utilizá-las de forma correta. Batam sempre na porta de quem sabe. Perguntar para colegas e terceiros, eu não faço isso. Se é uma coisa comum, normal. Eu vou lá no loteamento Santa Júlia, converso com o Gil sobre uma situação, tudo bem. Mas é uma questão de registro, eu vou no registro de imóveis. É uma questão de cartório, que nem no outro dia eu fui falar com o André. Eu falei, André, eu estou com uma situação assim, ele falou, Carlos, deixa eu te passar para alguém. Aí estava sendo feita uma adjudicação compulsória, né? De uma coisa que eu tinha um contrato que está pago, registrado e finalizado. Mas o proprietário não acha mais o cara. Como é que eu pego essa propriedade de volta? Então está saindo da mão do fórum e vem para a mão do cartório. Hoje os cartórios de notas estão com um trabalho maior, mas eles estão mais rápidos, né? Em termos do que está acontecendo. Eu faço escritura de inventário hoje, que não tenha problema de incapaz e menor, só faço elas no cartório de notas. Né? Nossa, é super rápido. E o pessoal está preparado para isso. Os cartórios estão preparados para fazer isso hoje. Então, o cartório de notas recebeu, além dessa adjudicação compulsória também para fazer, parece que tem mais umas ou duas aí. Lembrei de uma situação com relação aos loteamentos clandestinos e irregulares. As prefeituras podem instituir o IPTU, porque a normatização federal diz que se a pessoa está na posse, está identificado que ela gera tributo. Então a prefeitura pode instituir o IPTU e ela paga por ela estar lá. Mas esse tributo sendo pago não legitimiza a propriedade. A prefeitura recebe, você vai num local que é ruas de terra, não tem calçada, não tem nada, mas o cara tem IPTU. Pelo menos ele tem um endereço e alguma coisa. A prefeitura não está aceitando, não. Hã? A prefeitura não está aceitando fazer o cadastramento espontâneo, né? Mas não está mais. Então, assim, Eles a lei... querem que a pessoa entre a papelada e regularize. Mas fazer entrar, você pagar imposto, o IPTU. Então, a normatização federal, o município pode fazer. Eu estou falando sempre na lei que atinge municípios, estado e tudo mais, né? Aqueles que entenderem que sim, pode fazer. O cara está lá, tem um endereço, já tem uma ligação de água, não precisa nem ter esgoto, tem uma ligação de luz, ele passa a ter o IPTU que ele contribui, mas não legitimiza a propriedade para ele. Certo? Pessoal, eu vim aqui para fazer isso, apresentar para vocês, às vezes, coisas que a gente fica em dúvida onde que eu poderia estar batendo, que porta eu estaria batendo, né? E essas 3 leis que estão aí, elas estão hoje administrando o país. As antigas, a 4.591 de 64, a nova 6766 de 79, a lei do registro que passou até as matrículas 6.015 de 73, e a 13.465 que mexeu com todas as leis. Todas que a gente conhece, ele foi lá num pedacinho, foi aqui no artigo, foi ali no outro. Então, são leis que às vezes você vai buscar uma legitimação de alguma coisa e o cara diz, não pode, né? E ela é também a 13465, ela é o programa Minha Casa Minha Vida, na sua íntegra, que substituiu a antiga de 2009. Carlos, parabéns pela exposição e queria fazer só algumas considerações. Por favor. Eu estou trabalhando um pouco com a REURB, né? Essa ou E? A E, eu trabalho com uma E aqui em São José, que é lá no Bom Retiro, o bairro que está sendo regularizado,
em Taubaté também é um caso de REURB um pouco diferente. É uma REURB vertical, né? É um prédio que foi abandonado e a REURB lá em Taubaté, através da prefeitura, a gente está conseguindo resolver. Mas assim, o que eu queria considerar é que como a prefeitura passou a ter um poder imenso com a REURB. Porque o primeiro passo, como você bem explicou, passa pela prefeitura, né? A fase da consolidação, da notificação dos confrontantes, da notificação da matrícula, até a expedição da CRF, ela tem um poder muito grande, depois vai para o cartório, que de certa forma chancela, né? Chancela o que tem que ser feito. O cartório, muitas vezes, não fecha isso de imediato. Sim. Muitas vezes a prefeitura é obrigada a ir para a corregedoria, porque ele não se sente seguro com a documentação como veio. Porque muitas vezes você tem a matrícula inteira, onde você tem um irregular ou clandestino, e tem um pedacinho de uma outra, que é onde você até acaba tendo que fazer o uso capião. Você tem o uso capião, aquele pedacinho que não atinge o proprietário, mas que tem que unificar com essa que você está fazendo. Exato. Se ele se sentir um pouco inseguro, não tiver completo... Exato. E a dificuldade que eu tenho percebido em fazer esses processos, como advogado, né, dessas associações, no caso da REURB, é o medo da prefeitura em aprovar, muitas vezes peca pela omissão, ou muitas vezes pelo medo, né, porque é um poder muito grande, a prefeitura está dando a titulação para uma pessoa, né? Antes, como você bem disse, tinha que ser pelo judiciário. Sim, você conseguia, através do capião, a titulação da área. Agora não, né? Agora a prefeitura tomou um papel central e muitas vezes as pessoas que trabalham na prefeitura não detêm esse conhecimento de tudo que pode ser feito, né? Porque a lei da REURB, essa que você falou, o objetivo é simplificar, regularizar. Poxa, você tem, como você colocou aquele mapa, né? Um condomínio numa matrícula só, várias casinhas. Poxa, vamos regularizar. Se está desse jeito, vamos regularizar do jeito que está. Tem que mexer, né? Se o lote, a prefeitura determina que, olha, o mínimo é 125 metros, mas a pessoa fez o lote dela em 100 metros, regulariza os 100 metros. É o consolidado. Né? Passar uma complementação. Quando a prefeitura está trabalhando em cima de uma área para um REURB, ela precisa ter certeza de que aquela área, quem era dono, realmente está sendo transmitente para quem está mexendo com isso hoje, seja por qualquer processo. Onde que ela vai buscar essa informação? Lá no registro de imóveis. Aí ela vai tropeçar no livro de transcrições. Cara, já li uma matrícula uma vez de transcrição, que o cara deu um pedacinho para o outro pegou do outro pedaço. Então, se o registro de imóveis não der a resposta para a prefeitura de que aonde ela vai mexer e onde as pessoas estão pedindo o REURB, para que você tenha essa legalização e titularização certa, eu vou dar o registro, não me deu, eu vou ter um trabalho que provavelmente eu inicio, para na mão do registro, porque diz que eu não tenho ainda o direito sobre aquele pedacinho de alguma coisa em algum lugar do que eu estou fazendo. Sim. Por isso que acho que o Vilagem Alpino deve ter tido isso. Lá não deve ter sido uma matrícula só. Deve ter pego pedaços, que quem estava em cima está com um pedaço, quem está abaixo está com outro. Mas a prefeitura, ela se sente tranquila e sossegada para atuar nas duas REURB, quando ela recebe do registro um documento, uma matrícula que diz, a área que você está mexendo está certa. Pode trazer para mim que não tem problema. E outra coisa também que acontece bastante nos casos que eu tenho pegado é, num bairro só, você ter exemplos de REURB-S e REURB-E. Porque não dá para você falar, todas as pessoas que vivem no bairro, todo mundo tem boa condição, né? Às vezes dentro desse bairro do REURB-E, tem pessoas que não têm condição, que se encaixam no REURB-S, né? E eu tenho tido muita dificuldade assim, com a prefeitura entender isso, sabe? Então, eles só vão se sentir tranquilo com essa titularidade que vem do fundo, né? Que é de quem, há quantos anos atrás, que era fazenda, ou era um sítio, alguma coisa, que venha com o nome de quem é o dono.
A partir do momento que eles identificam o dono e não existe contestação por nenhum dos herdeiros de que você me pegou uma área que era minha e regularizou para um cara que não podia ter o direito. Eu sou o dono da terra. Eu quero a minha emissão de posse naquilo porque eu sou o dono da terra. Então isso tem que ser, cara, acaba no registro, mas começa lá. É o registro que fornece a história, ou através das transcrições anteriores a 1973, ou posteriores, né, que 73 para cá já tem bastante tempo. Por isso que é importante, né, ter um termo de cooperação entre o cartório e a prefeitura, né, para as informações. Por exemplo, essa informação que você colocou é muito importante, né? Quem faz a REURB-S não pode ter outro imóvel, né? Porque a prefeitura já vai pagar os emolumentos, tributos passados, infraestrutura, ou seja... E o próprio registro, ele tem tudo isso zerado. Na hora que vai registrando, você não paga praticamente nada. Ou seja, essa informação, né? Que você, poxa, essa pessoa que está sendo beneficiada, será que ela tem... essa informação está no cartório, né? Então, por isso que é muito importante. E aqui eu vejo em São José dos Campos, a gente não tem um termo de cooperação entre prefeitura e cartório. Vou te dar um exemplo. Estou regularizando o imóvel do Dom Pedro. O que vem escrito na matrícula? Uma casinha com terreno de 8 de frente, 20 de lado, cadê a metragem? Aí o cara construiu umas 83 metros. A CND já tirei, tá belezinha. Fui no registro, conversei com a moça lá, falou, tô a situação assim, cara, você vai na prefeitura e me traz algum documento que diga que a casinha que está lá tem os 29 metros iniciais. Falei, isso com certeza é um processo desses empreendimentos, ainda mais que foi a CDH lá, né, se não me engano, que é um habite para todas as casas. Aí você tem que tirar um pedacinho e dizer, ó, a casinha tem 29 metros, que está no IPTU, não sei de quando lá. O que é um absurdo, né, Carlos? O CDHU, que foi feito pelo próprio Estado, está em situação irregular. Ou seja, tem vários ainda aqui é o mais absurdo de todos, né? O Estado que tinha o dever de fiscalizar, que tinha o dever de construir e entregar um imóvel regularizado, ele é um dos focos da REURB, desses imóveis. Então, hoje, por que o registro de imóveis faz isso? Para saber se você tem que fazer algum recolhimento, hoje a Receita Federal, antigamente era a INSS, sobre aquela obra, se à época foi recolhido ou não. Quem vai dar isso para nós vai ser a prefeitura. Vai dizer, olha, em 1982, a casinha que a pessoa recebeu tinha 29 metros e tem aqui uma certidão dizendo que desse imóvel, nessa quadra, ela tem quadra, lá se não é quadra 31, lote 2. O imóvel tinha originalmente 29 metros. E daí você vai pegando pedacinhos daqui e a comunicação entre a prefeitura e nossos registros de imóveis, elas são bastante contundentes. Você dá entrada, sai uma nota de exigência, você leva lá, não, mas os caras estão exigindo um negócio que não tem sentido. Se você não fizer alguma coisa que me identifique o que eu estou precisando, veja o meu registro. Aí vai para onde? É onde a gente não quer cair, na corregedoria. Sim. Se um pediu e o outro diz que não tem obrigação de fazer, eu sou obrigado a entrar na corregedoria. Eu não quero entrar no registro de imóveis na corregedoria, porque os meus outros processos que forem caminhar lá dentro, eu não sei qual vai ser a visão do negócio. Então eu estou com 3%. A Tetuba teve isso também, quando eu fiz uma regularização lá também. E tudo regulação urbana, consolidada, que está certo, as matrículas, tudo direitinho. Imagine as novas, onde você não tem quem é o dono da terra originalmente e que você não tenha, após eu regularizar, uma pessoa processando a prefeitura dizendo aquele pedaço de terra que você regularizou um empreendimento irregular ou clandestino, ele era meu e eu estou te processando, você vai me pagar 4 milhões de reais. Então a prefeitura tem que ter a segurança jurídica, né, dos fatos, para que ela, quando pedir a regularização desse imóvel clandestino e irregular, esteja tudo ok. Não é fácil, pessoal. Eu vim aqui só para falar das leis como ideia, pessoal. E quanto mais nós nos comunicarmos, convivermos, um perguntar para o outro, né?
É melhor, porque a gente com isso vai tirando as nossas dúvidas. Mas a ferramenta é boa, né, Carlos? A Não. ferramenta, sem dúvida, veio para tentar regularizar a bagunça que existia. A transcrição para a matrícula, nossa, zerou o problema. A 13465 e começou porque você vê que eles falam bastante da região norte para regularizar terras que lá, uma vez fizeram um estudo, nem sei quem me trouxe essa informação, de que se você juntasse todas as matrículas da região norte, o Brasil tinha o dobro de área. Porque tinha documento da mesma propriedade no nome do Cláudio e documento da mesma propriedade no nome do Eduardo. Aí você junta as duas propriedades, ó, são duas propriedades. E terras que eram dadas em garantia ao BNDES, sem falar em questões assim, de matrículas de imóveis que não existiam. E o BNDES aceitava, dava o dinheiro para o pessoal e, amigo, vai procurar essa terra onde você quiser agora. Meu Carlos, ele está falando aqui, você está fazendo regularização em Taubaté, não é isso? Em Taubaté. Você sabe qual cidade que tem mais loteamento clandestino e irregular no Vale do Paraíba? Taubaté. Segundo, Caçapava. São José, bem menos. Agora tem menos. Taubaté tem mais de 150 hoje loteamentos irregular e clandestino. Mas você sabe que a prefeitura Em de Caçapava Taubaté... tem 110, aqui tem 70 e pouco. A prefeitura de Taubaté, você até falou da Paola, ela tem conseguido um bom resultado lá através da REURB. A Paola, o estudo que ela fez em cima da 3465 e que apresentou, o estudo dela é brincadeira. Você lembrou bem, eu não conseguia lembrar o nome dela, é Paola, que é. Ela regularizou 8 mil imóveis nos últimos, acho que desde 2014. Imóvel, né? Não loteamentos. Imóveis. E aqui em São José, para a gente ter ideia, desde 2014 foram 2 mil imóveis. Então, assim, Taubaté regularizou muito mais imóvel do que a gente. Porque tinha muito irregular, né? Muito. Agora, loteamento estava em primeiro lugar. Agora, e tanto é verdade, porque o que acontece? Ultimamente em São José dos Campos, de 2011 para cá, agora que abriu essa lei 623, que abriu exceção e grandes construtores estão construindo aqui e fazendo loteamento. Então os loteamentos aqui, os pessoal foram para onde? Caçapava e Taubaté. E saiu, no caso, muitos loteamentos, vamos dizer assim, irregular, não é clandestino. Né? O irregular e o clandestino tem uma diferença. Sim, claro. O irregular começou oficialmente dentro da prefeitura, etc e tal, o cara vendeu, foi embora. Fica a rua para o cara fazer, põe o sistema de água para o né? Vendi, 70%, estou indo embora. O problema, esse é o irregular. E o clandestino é aquele que realmente é um parcelamento totalmente irregular. As pessoas compraram na sua necessidade de boa fé de comprar alguma coisa para morar, pequeno, poucos recursos. Né? Hoje nós estamos regularizando aqui, em fase de regularização, 36 loteamentos em São José dos Campos. Tem essa Em lista. 2019 foi regularizado 16 loteamentos. Agora, quando você fala assim, loteamento, o menor loteamento que saiu em São José dos Campos são 4 lotes. Deve ter algum. Carlos, não é ali na em 2021. Santa Isabel lá, como é que é? Não, sabe onde é? Na Rodolfo Castelli. Tem as coisas lá mesmo. Eu acredito que seja para regularização daquela avenida. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Que tiveram a paciência de ouvir coisas que vocês até conhecem, mas o importante é saber que as ferramentas estão aí e que pode ser muito bem utilizada e usem colegas, amigos advogados, amigos corretores, etc. para, de repente, juntos irem atrás de uma regularização, uma normatização que possa acelerar. Os cartórios de notas estão dando um baile por aí. Viu? Quem usar, a esposa do Cláudio, que é advogada, com certeza não sai do cartório de notas, não.